Olá, eu sou o Arthur. E eu sou a Maria Vitória. E sejam muito bem-vindos ao 32º episódio da sexta temporada de 2026 do nosso podcast Pode Isso. Agora temos um estúdio reformado, com patrocínio do Casarão das Tintas. Tá pensando em dar uma nova vida para o seu espaço? Ligue para o número 18 3265 2592 e peça seu orçamento. Também conseguimos patrocinadores do Facebook. Já nós daremos continuidade sobre esse patrocínio. Agora nós vamos falar da nossa entrevistada, que é a Viviane Schwartz, uma das mantenedoras da nossa escola, comemorando 40 anos de história da nossa escola. Viviane, nós queremos que a senhora fizesse uma breve apresentação das expectativas que a senhora tem para essa entrevista de hoje. Boa noite, Arthur. Boa noite, Mavi. Para mim é um prazer estar aqui participando desta entrevista, deste podcast com os meus alunos do 9º ano, num projeto maravilhoso, um projeto este de iniciativa do professor Tiago, e eu acho assim de excelência, é um dos carros-chefes da nossa escola, E 40 anos não são 4 anos, E a minha expectativa é a maior possível, Quero contar um pouco da minha história, um pouco da história do colégio, para que vocês todos saibam e para que fique registrado também aí na história do município e para quem tiver interesse em conhecer. Viviane, quando a senhora olha para trás e vê que já fazem 40 anos desde que a escola foi fundada, qual o sentimento que a senhora sente vendo toda essa trajetória? Olha, Arthur, é um sentimento de vida importante, porque é minha história profissional, E aquela história de você dizer assim, olha, missão cumprida, é um clichê para mim, porque eu ainda tenho muita coisa pela frente. Então, eu não me considero ainda com missão cumprida, porque eu acho que eu ainda tenho muito a acrescentar, Então, é minha história de vida, minha história profissional, e humildemente, eu tenho um pouco de orgulho disso, porque eu construí um legado na educação. Lá no início, quando tudo começou, a senhora imaginava que a escola alcançaria essa dimensão e impacto para a sociedade? Olha, Mavi, eu tinha sonhos, Eu não vou dizer que eu não sonhava com isso, Eu sonhava. Eu sonhava em ser uma grande escola, eu sonhava em ser uma escola de excelência, mas eu sabia que as dificuldades seriam muitas, E eu quero dizer para vocês que eu tinha 18 anos. Eu tinha 4 anos a mais do que vocês têm hoje, no 9º ano, Eu era uma mocinha nova, com 18 anos, recém-formada no curso do magistério, No curso para ser professora. E eu tinha esta vontade de ter a minha própria escola. E fui atrás dos meus sonhos. Na opinião da senhora, o que a senhora acha que é necessário para ser uma escola de excelência hoje em dia? Olha, são muitos os quesitos que a gente tem que ter. Mas eu coloco como peça fundamental o corpo docente. O corpo docente de uma escola de excelência tem que vir em primeiro lugar. Professores muito bem formados, muito bem colocados, eu falo moralmente, porque são eles que estão em contato com os jovens. E aí depois vem um sistema de ensino forte, Uma gestão participativa dos administradores da escola, Você ter uma personalidade arrojada, porque antes de ser uma escola, aqui é uma entidade mantenedora. Nós temos um CNPJ para depois virar uma escola, Então, esta empresa escolar, ela tem que estar baseada no que ela pode oferecer de melhor para os nossos alunos. E, sem dúvida nenhuma, são os nossos professores. Existe algum valor ou princípio que a senhora fez questão de preservar ao longo de toda a caminhada, independente da mudança? Olha, eu prezo muito por princípios morais, valores humanos, Eu sou uma mulher tradicional, tenho assim, uma visão legal do que é o novo, do que é o moderno, Mas eu vejo nesses 40 anos de educação que a minha história no tradicional tem funcionado muito bem.
Como a senhora sabe, já passaram muitas gerações por essa escola, muitas pessoas que hoje em dia são muito importantes. Desperta algum sentimento, ou a senhora tem alguma lembrança que te deixa feliz sobre alguma dessas gerações? Olha, a primeira turma formanda do terceiro ano do ensino médio, foi uma turma que marcou muito minha vida, porque a gente começou ao sexto ano, que naquela época era quinto, né, com eles. E eles, assim, uma classe de 30 e poucos alunos, e todos eles saíram muito bem formados e seguiram suas vidas, né? A gente conta, assim, nos dedos aqueles que não estão bem colocados hoje no mercado de trabalho, em suas vidas pessoais, né? Então foi uma turma que me marcou muito. Nessa turma a gente tem médico, a gente tem advogado, a gente tem delegado, a gente tem uma série de profissionais, empresários, uma série de profissionais bem colocados hoje no mercado de trabalho e na vida. Em algum momento da trajetória, houve dúvidas ou vontade de desistir? E o que foi decisivo para seguir em frente? Sim, não foram poucos os momentos que me deixaram com dúvidas, que me trouxeram incertezas, inseguranças e vontade de desistir. Mas eu tive resiliência, né? Fui em frente, e nós passamos por vários planos do governo e financeiramente nós tínhamos que ter lastros para continuar, né? Passamos aí agora recentemente para uma pandemia, né? Em 2020, que foram assim muitos alunos que a escola perdeu, todas as escolas privadas perderam, né? Uma questão assim de muita incerteza na nossa vida, porque nós não sabíamos o que ia acontecer, né? Eu fechei a escola dia 19 de março de 2020, na época da pandemia, e não sabíamos quando ia reabrir e o que ia acontecer, né? Mas eu sou uma mulher de fé, e a fé me ajudou muito nessa trajetória dos 40 anos, porque todas as vezes que eu tive vontade de desistir por N problemas, que não foram só flores, nós tivemos muitos espinhos, né? Eu apelei pela minha fé e eu consegui levantar e seguir em frente. A gente sabe que tem muitos desafios, muitas coisas difíceis. Atualmente, qual é a maior dificuldade para conseguir manter uma escola sólida, que se preocupa com o futuro dos alunos, que seja relevante para os alunos? Olha, eu quero te dizer assim que tudo mudou, e a educação também, né? E a sociedade mudou. Então, eu vejo hoje, conversando com os meus pares, com outros mantenedores também, que os nossos riscos com processos são riscos assim reais e existentes. E a sociedade hoje está diferente, né? Hoje a gente não nada pode, né? Eu até gostaria de fazer uma crítica aqui ao ECA Digital, que agora nós estamos assim, que está na pauta. Você não pode mais fotografar uma criança da educação infantil para mandar para pai, para publicar no grupo da escola, fazendo suas atividades, né? Porque o risco que essa criança corre eu também entendo isso, né? Nas redes sociais é grande, né? Então eu vejo que as nossas maiores dificuldades são desta forma. Gente, o nosso patrocínio do Space Burger acabou de chegar para nós. Lembrando, gente, o Space Burger tem o melhor hambúrguer feito na churrasqueira de rancharia. Se você quiser entrar em contato, ligue para o número 18 99703 6375. Eles também fazem entrega pelo iFood. Agora nós vamos provar um hambúrguer. E eu baguncei tudo. É bom? Melhor que eu imaginava. Muito bom.
Particularmente, eu sou cliente do Pedro. Me atende super bem e é maravilhoso o lanche lá. Mas é igual a Ana Maria Braga. Nossa, que delícia. Acabou a entrevista, né, gente? Vamos embora. Agora eu tô solto. Vamos lá? Vambora. Bora. Pensando no futuro, que legado a senhora deseja deixar por meio da escola para próximas gerações? Um ensino de qualidade. Um ensino de qualidade, valores morais, né? Ética profissional, ética pessoal. Esse é o meu maior intuito. E desejar assim que a escola seja para eles, para os meus alunos, lembranças de tempos felizes. Viviane, a gente sabe que identidade visual é uma coisa muito importante, ainda mais para uma escola. Tem alguma história por trás dessas cores que a senhora buscou colocar na escola, que no caso são azul e amarelo? Na verdade, não. Na verdade, são cores da marca, né? A marca, o sistema objetivo, traz essas cores na sua patente, na sua marca, e aí as escolas conveniadas usam essas cores, que é uma coisa assim para um critério de identificação. Fora do ambiente escolar, o que a senhora mais aprecia fazer? Como esses momentos contribuem para a energia e inspiração? Olha, eu gosto de cozinhar para minha família, uma coisa bem mãe, né? Eu gosto de ler, né? Eu faço yoga e agora eu estou aprendendo a costurar. Então, são coisas que a gente, né? E também eu tenho uma atividade filantrópica, que é um dos amores da minha vida, que é trabalhar no terceiro setor, se eu posso dizer, aqui em Rancharia, no Lar Francisco Franco, que é assim o meu segundo lar, né? Eu gosto muito de atuar nessa área, na filantropia. Já estou há 36 anos no lar, então acompanha a minha vida, né? Então eu gosto de me dedicar à filantropia. E agora, antes da gente encerrar, a senhora tem alguma mensagem para falar para algum aluno, algum familiar que está fazendo parte dessa história? Tenho para os meus alunos: honrem a mensalidade que o pai está pagando. Estudem, façam a diferença. O fácil é difícil, o duro é você fazer o difícil. Então, aqui na escola, tem que estudar, tem que levar a sério e honrar o investimento do pai. Com o quê? Com boas notas, com uma boa passagem pelos bancos escolares, tá? E também, gente, uma coisa assim que eu quero dizer assim para vocês: nada é fácil na vida, nada. Nada cai no nosso colo. Então, os meus alunos, as suas famílias, ergam a cabeça, lutem pelos seus sonhos e corram atrás. Não esperem nada cair do céu. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso episódio, mas foi uma experiência incrível conhecer um pouco mais sobre a história dos 40 anos da nossa escola. Uma história inspiradora, cheia de desafios e conquista. Viviane, muito obrigado por compartilhar a sua história, compartilhar a história da escola. Ficamos muito felizes em fazer parte dessa história. Se você quer mais episódios assim, se inscreva, deixe seu like e aguarde os próximos episódios. Fique atento para não perder os próximos episódios. Até a próxima! Muito obrigada, até a próxima.